Ex-Banco Central quer reeditar política de Paulo Guedes e Bolsonaro contra os trabalhadores. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda. Mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 14 de abril, eu gravo esse vídeo às 11 horas da manhã. E não é que sempre que surge alguma brecha, vem algum banqueiro ou preposto dessa turma defender que tirar dinheiro da mão dos trabalhadores é a solução para a economia brasileira, sempre tão desigual e concentradora de renda? Pois é, na última semana, no dia 12 de abril, para ser mais preciso, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, gestor de um fundo bilionário, foi aos Estados Unidos, num evento para a elite financeira, evidentemente, e disse com todas as letras que a saída para os desafios econômicos do Brasil seria congelar o salário mínimo por 6 anos. 6 anos sem aumento real para o trabalhador, que ganha o piso nacional, a base do salário. E isso, segundo ele, seria uma política realista e palatável. Vamos lá, né, gente? Vamos falar sério agora. Realista para quem? Palatável para quem? Porque para o povo que vive com R$ 1.518 por mês para pagar aluguel, comprar comida, gás, passagem de ônibus, isso não é nem realista, nem palatável. E eu estou falando aqui com todos os programas, etc., do governo Lula. Isso é um projeto de empobrecimento em massa. É institucionalizar a miséria. E o mais grave é que essa ideia não é nem nova. Ela é, na prática, uma reedição da política econômica aplicada, por exemplo, entre 2017 e 2022. Uma política de destruição silenciosa dos direitos sociais, comandada por Paulo Guedes, no Ministério da Economia, e Jair Bolsonaro, na presidência da República. Armínio Fraga, agora, apenas dá uma nova roupagem à mesma cartilha ultraliberal que devastou o país nos últimos anos. Vamos olhar os fatos, tá? Entre 2017 e 2022, no pós-golpe de Dilma Rousseff e o mandato de Jair Bolsonaro, o salário mínimo perdeu seu poder de valorização. A política que existia até então de aumento real com base no crescimento do PIB foi abandonada no pós-golpe de 2016. E a consequência foi sentida na pele pela maioria da população. Em 2018, por exemplo, o reajuste foi de apenas 1,81%, enquanto a inflação do mesmo ano foi de 3,75%. Ou seja, o trabalhador brasileiro perdeu dinheiro na prática. Em 2021, a inflação explodiu em 10,06%, mas o reajuste ficou em 5,26%. Mais uma vez, quem depende do salário mínimo teve o seu poder de compra corroído. Foram anos sem ganho real e, em vários momentos, o salário sequer acompanhou a inflação. Esses dados são importantes porque desmontam a falácia que a proposta de Armínio Fraga é inovadora. Não é. É a mesma receita de sempre. Sacrificar os de baixo para garantir os privilégios daqueles que estão no andar de cima. Paulo Guedes já dizia isso, mas com outras palavras, né? Paulo Guedes falava em tirar o Estado das costas do povo, quando na verdade queria tirar o povo das costas do Estado, porque o Estado só pode servir à elite, à classe dominante. A lógica agora é a mesma: enfraquecer o papel do Estado como garantidor de direitos e fortalecer
o capital financeiro, que não produz nada, absolutamente nada, mas lucra com tudo. E qual o resultado disso? Não é preciso fazer muita conta. Basta andar pelas periferias da cidade, olhar as filas do CRAS, das unidades do SUS, escutar a agonia, o aperreio, a preocupação de quem tem dificuldade de colocar comida no prato, mesmo com as melhoras significativas dos últimos anos. Mas esses 2 anos de governo Lula ainda não foram suficientes para desfazer o desmonte promovido em Temer, Guedes, Bolsonaro. A política que Armínio Fraga quer reeditar gerou miséria. Segundo a Rede Pensan, em 2022, 33 milhões de brasileiros viviam em situação de fome. E isso não é uma estatística, são famílias inteiras sem ter o que comer, ou que estavam sem ter o que comer. São crianças indo dormir, melhor dizendo, perdão, com o estômago vazio, né? Barriga seca. A pobreza extrema, segundo a Fundação Getúlio Vargas Social, a FGV Social, dobrou, saltou de 6,6 milhões em 2016 para 13,5 milhões de pessoas em 2021. O desemprego chegou a atingir 14,7% naquele mesmo ano, o maior índice da série histórica. E não para por aí. A precarização do trabalho avançou brutalmente. O número de pessoas vivendo de bico, sem carteira assinada, sem direitos, explodiu. Cresceu a informalidade, aumentou a insegurança e, com isso, a qualidade de vida despencou. Esse é o resultado da política de congelamento do salário mínimo, implementada desde 2017, no ano seguinte ao golpe que tirou Dilma Rousseff da presidência da República e que teve continuidade com Bolsonaro e Guedes entre 2019 e 2022. E agora querem repetir essa dose. Por que congelar o salário mínimo? A justificativa que eles usam é sempre a mesma: equilíbrio fiscal, ajuste de conta pública, responsabilidade. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: responsabilidade com quem? Porque esses mesmos economistas nunca falam em congelar o lucro dos bancos. Por quê? Porque nunca sugerem cortar subsídios bilionários, melhor dizendo, porque são bilionários, das grandes empresas. Nunca mencionam que o Brasil perde mais de 500 bilhões de reais por ano com isenções fiscais, benefícios a setores privilegiados e com a sonegação das grandes fortunas. Isso ninguém quer cortar. A proposta de Armínio Fraga é cortar na carne de quem vive na base do assando e comendo. Ele acha que quem ganha salário mínimo está pesando demais na conta do governo, do Estado, né, do poder público, enfim. Ele disse que folha de pagamento e previdência consome 80% do orçamento primário e que esse número deveria cair para 60%. Não temos déficit primário no Brasil. É 0 a 0. Mas ele ignora que essa folha é o que sustenta milhões de famílias, que gira o consumo, movimenta o comércio local e mantém a economia brasileira viva. Mas não para por aí. Armínio Fraga também defendeu, em outro momento, em outra ocasião, que o modelo do SUS, como foi pensado em 1988, não cabe mais. Para Armínio Fraga, o Brasil deveria adotar um modelo híbrido, como na Europa. Mas é fácil falar isso de um palco nos Estados Unidos, quando se tem plano de saúde internacional, dinheiro em fundos de investimento. O que ele propõe, no fundo, é o desmonte dos pilares de proteção social do Brasil. É o Estado mínimo só para pobre, porque para o mercado, o Estado continua máximo, oferecendo proteção, incentivo, segurança jurídica, garantia de lucros e juros escandalosos. É a velha lógica da privatização dos lucros e socialização das perdas. E isso tudo vindo de um homem que já presidiu o Banco Central com juros de 45% ao ano durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Um período em que o desemprego em São Paulo atingiu 20,4% em abril de 2002. Armínio Fraga saiu do governo e fundou a Gávea Investimentos.
Em 2021, o fundo já geria ali 16 bilhões de reais. Dinheiro que não circula na economia real, que não gera emprego, mas que rende bastante na ciranda financeira. Por que não defende rever os juros da dívida, por exemplo, que consome cerca de metade do orçamento da União ano após ano e que a cada alta da Selic gera mais cerca aí de 50 bilhões de reais para rentistas? Por que não sugere isso? Então vamos ser muito claro aqui. Esse modelo que Armínio Fraga defende é o modelo de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, de Michel Temer, por aí vai. É o projeto do mercado financeiro que enxerga o povo como custo e não como um sujeito de direitos. A elite brasileira tem um projeto para o país, apenas um projeto para o país. Um Brasil onde os pobres devem aceitar seu lugar, trabalhar muito, ganhar pouco e morrer cedo. Um país onde a desigualdade é vista como natural, é a naturalização da miséria, onde o Estado serve apenas para proteger quem já tem. É por isso que sempre que alguém propõe algo para os de baixo, vem um técnico dizer que não é sustentável. Mas nós temos que materializar outro projeto que coloque o povo no centro, que é o que o presidente Lula sempre reafirma e vem tentando fazer e conseguindo fazer diante das dificuldades que tem encontrado. Um projeto que entenda que o salário mínimo valorizado não é despesa, é investimento, é crescimento com inclusão, é desenvolvimento com justiça social. Congelar o salário mínimo por 6 anos é congelar o futuro de milhões de brasileiros. É negar dignidade, é travar mobilidade social, é impedir que o povo sonhe. E mais, é travar a própria economia. Porque quem ganha o mínimo gasta tudo no comércio, faz a tal roda da economia girar. Não vai colocar no banco para ficar rendendo. Mas pessoas como Armínio Fraga, ou para pessoas como Armínio Fraga, o que vale são títulos da dívida e capital volátil, que não produz um botão sequer. E o bem-estar da população, que se lasque.